Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Santos sem causa. Na outra eu tinha falado sem calça, ainda bem que não saiu. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, Alexandre, nós estamos gravando esse programa 2 dias antes dele sair. Estamos aqui numa sexta-feira, não é, Alexandre? Uma sexta-feira. Estamos, munidos aqui de uma Coca-Cola gelada. Se alguém aí me segue no Instagram, já viu que eu tô bebendo uma coquinha geladinha, não é? O Alexandre também bebendo a sua Fanta laranja. E juntos nós vamos falar hoje sobre o Santos sem causa e também a causa do Santos, não é isso, Alexandre? É isso, e vamos falar um pouco aí, quase como se fosse uma continuidade, Pedro, lá da questão da monarquia, né? Assim, eu tô enxergando desse lado. Por quê? A gente falou lá da cúpula do trovão, mas podia ter um escrutínio antes, né? Quer dizer, sim. Pra você entrar na cúpula do trovão, você tinha que mostrar que era uma pessoa boa, uma pessoa que fez coisas altruístas, né? Quase como Virtudes heróicas. Exato, tivesse que passar pela congregação da Casa dos Santos para poder dizer assim, essa pessoa é porreta, essa pessoa pode entrar para o panteão dos heróis e assim por diante, né? Então, eu estou fazendo aqui um jogo de... Como que você gosta de falar? Misdirection, né? Misdirection. Pra gente dizer por que a gente tá tratando desse assunto. Quem é inteligente vai entender do que a gente está falando. E, olha, já de saída, Alexandre, eu acho que é importante, porque, a gente deixa bem claro quem a gente é, não é, Alexandre? No sentido de sempre intelectualidade, do que a gente conhece, do que a gente sabe, dos nossos limites. A gente não acha que é melhor do que ninguém, a gente não acha que é pior do que ninguém, não é? A gente respeita saberes e tudo, mas a gente de leve, vamos assim dizer, a gente vai criticar sim pseudo-intelectuais, não é? Sobretudo aí o fato de que pseudo-intelectuais formam outros pseudo-intelectuais e que vão fazendo pouco a pouco aí um certo mal, até mesmo a vida eclesial, né? Porque parece ser católico... lógico, vai multiplicando, né, Alexandre? Porque eu acho que é importante lembrar que por mais que a igreja tenha santos muito inteligentes de verdade, não é? De verdadeiros gênios, estudados até em faculdade de filosofias, que não professam a fé, ainda assim não é a intelectualidade, ela não é, de maneira alguma, condição sine qua non para ser católico. E aí, a Congregação para a Causa dos Santos, ela deixa isso muito claro naquilo que é a instrução para a realização de processo de beatificação e canonização. Então, para dizer, aqui a gente não se acha bom, não. Lógico, o Alexandre é muito inteligente, mas a gente não se acha super intelectual, não. A gente não quer dar lição para ninguém, mas a gente também não quer ser guia intelectual de ninguém. A gente quer que as pessoas tenham a própria capacidade de ir atrás das coisas e se guiarem intelectualmente. Acho isso importante, viu, Alexandre? Para problematizar, não para dogmatizar, e não gostamos de quem faz desse jeito, né? Se é alguma coisa que a gente bate aqui o pé, é isso, né? Se você tá achando que pode colocar todo mundo dentro de um cercadinho, a gente tá aqui para dizer, pulem os cercados, não se deixem aprisionar, nem por nós. Foge disso aí. Pois bem, tá feito então, é isso, introdução feita. Vamos pro jogo, Alexandre, o jogo é teu. Vamos pro jogo. Pedro, eu vou propor um jogo aqui, que ele é baseado naqueles humoristas de improviso, sabe? Sei. E tem um jogo que eu acho muito divertido, acho que dá pra gente adaptar aqui pro áudio sem visual, que é o Menos e Mais. Então eu vou pedir aí para você abrir o Google Notícias, pode ser o site, pode ser no celular,
Vamos. Google Notícias, ok. Desde que seja aí um site que tenha ali a manchete Notícia. Ali. Uma frase ali de efeito que te chama pra ler tudo que tá escrito. Certo? Tá. E o jogo vai consistir da seguinte maneira. Você vai escolher aí uma notícia, vai ler, e aí eu vou dizer mais. E aí você vai pegar um aspecto dessa notícia e vai aumentar, né? Então vou pegar aqui, por exemplo, a minha primeira aqui, que fala assim: família Gracie repudia lutador de jiu-jitsu que imobilizou congolês no Rio. Aí eu falo, no caso, você falaria assim, mais. Aí eu falaria: família Gracie entra em uma disputa processual jurídica contra o lutador de jiu-jitsu. Aí eu vou falar mais. Aí você tem que aumentar mais ainda, né? Tá bom. E se você falar menos ou eu falar menos, é o contrário. Você tem que ir diminuindo. Entendi. Família Gracie lamenta por lutador de jiu-jitsu. Então, tá bom, então. Mais e menos é disso que se trata. Beleza. Eu posso falar a minha primeira, então, não? Pode falar a sua primeira. Tá aqui também no Google Notícias. Subprocurador pede ao TCU, Tribunal de Contas da União, para tornar bens de Sérgio Moro indisponíveis. E ex-juízo vê abuso de poder. Subprocurador pede ao TCU para tornar os bens de Moro indisponíveis e Moro responde que é um absurdo o que a justiça está fazendo com ele. Pedro Luiz. Subprocurador pede ao TCU para tornar bens de Moro indisponíveis e subprocurador responde a Moro que achou abuso de poder para ele olhar os autos do processo da Lava Jato. Muito bem, joia. Não quer um mais? Quer um menos? Não. Não, agora vamos fazer o contrário agora. Vai. Eu vou ler uma aqui e você fala se mais ou menos. Beleza. Vamos lá, deixa eu... aqui. Disputa ao Planalto testa pragmatismo político de Kassab. Pô, isso é louco, hein? Mais. Disputa ao Planalto testa boniteza política de Kassab. -3, que é um a menos do que o primeiro. Vai. Disputa ao Planalto tá pouco se importando com o capital político de Kassab. Mais um a menos. Disputa ao Planalto desconhece Gilberto Kassab. Tá certo, cara, sensacional. Acho que deu, né, Alexandre? Não, mais uma. Mais uma. Eu vou dizer, Gilberto Kassab quer eleger deputados para depois apoiar outro candidato no segundo turno. Essa é a real. Vai, Alexandre. Então, deixa eu achar outra aqui. Vamos lá. Escolhe uma aí. Ah, que outra sensacional. Weintraub diz à Polícia Federal que Lewandowski quis comprar sua casa. Entenda. Weintraub diz à PF que Lewandowski queria colocar sua casa no Airbnb sem sua autorização. Mais a quinta potência. Weintraub diz à PF que Lewandowski queria transformar sua casa num lupanar. É isso. Boa. Legal. Eu vou escolher mais uma frase aqui. Esta não é a Igreja de Deus, diz homem que invadiu a audiência de Papa Francisco. Esta não é a Igreja de Deus, diz homem que pegou o Papa Francisco pelos colarinhos da batina. Ô, louco. Esta não é a Igreja de Deus, diz homem que foi à audiência do Papa vestido de Papa e ameaçou dar um supapo no Papa Francisco. Sensacional. Eu posso fazer meu acréscimo? Eu sempre quero fazer. Como é que é a frase? Essa não é a Igreja de Deus? Essa não é a Igreja de Deus, diz homem que interrompeu a ausência do Papa e que vive assistindo vídeos do YouTube de canais ditos católicos. Pronto, vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Excelente. Eu tô muito realista hoje, pelo amor. Tá mesmo. Eu tô aqui falando com você, eu estou falando. Atenção, senhores,
que estão assistindo esse programa. Boa noite. Estou indicando o professor como um pensador que irá ensinar para vocês duas coisas extraordinárias. Primeiro, como está a realidade do Brasil e do mundo. Segundo, ele pode ensinar vocês a pensar no sentido verdadeiro da palavra pensar. Ou seja, a filosofar. Ponto. Eu não estou pedindo que vocês casem com não estou pedindo que vocês comecem a acender velas na frente do retrato não estou pedindo que vocês rezem o terço para eu não estou pedindo que vocês façam consagração total ao eu estou pedindo, estou indicando, se você quiser estudar e conhecer algo do mundo da filosofia, o é um bom professor. Por exemplo, a grande dificuldade que algumas pessoas sentem, e isso é o eterno tema que volta todas as vezes com relação ao professor, porque no programa Throat Speak, que é o único lugar onde ele faz isso, no programa Throat Speak, o professor fala palavrões. Né? Pois bem, deixa eu dizer para vocês com toda clareza. Eu entregaria os meus sobrinhos para serem educados pelo professor com os palavrões que fossem, e não os entregaria a muitos colégios religiosos católicos deste país. Aliás, a maioria deles. Por quê? Por uma razão muito simples. Eles aprenderiam a verdade com o professor e nesses colégios religiosos católicos, eles aprenderiam simplesmente uma mentalidade revolucionária que os tiraria da realidade e da fé católica. O pessoal fica, né, assim, mas ele fala palavrão. Sim, ele fala palavrão. E com os palavrões dele, o professor já trouxe de volta para a Igreja Católica dezenas de pessoas. E eu sou testemunha disso. Porque nos lugares onde eu vou no Brasil, e eu viajo muito, em todos os lugares onde eu vou dar palestra, sempre aparece um grupo de pessoas dizendo: eu sou católico graças ao site do Senhor e do professor. Então, ou seja, se com os palavrões ele está conseguindo acordar as pessoas e trazê-las de volta para a igreja, benditos sejam os palavrões. Benditos sejam os palavrões. Enquanto certos grupos de tradicionalistas, a única coisa que conseguem fazer é reclamar da vida, se fechar dentro da sua bolha e definhar. Parasitar. Então, me desculpem, eu simplesmente não aceito esse tipo de crítica ao professor de pessoas que sequer tiveram a benevolência de entender o trabalho que está sendo feito. Né? Não se trata de os fins justificam os meios, não é isso. Não se trata aqui de dizer, eu aceito e assino embaixo de tudo aquilo que o professor disse, diz ou dirá in eternum. Não. As pessoas não entendem o que é um filósofo. Eu não estou aqui indicando para que vocês procurem o professor para que ele ensine a vocês catecismo da Igreja Católica. Não é? Não. Eu estou indicando para o professor que ele ensine vocês a pensar. Bom, você escutou aí um trecho acelerado de um certo padre falando sobre uma certa figura. Nós não vamos dar nomes e eu fiz questão de interromper os nomes quando eles são mencionados, mas esse áudio revela bem aquilo que é a total desconexão com a fé. Em resumo, esse padre, bem famoso, diz que prefere colocar aí o filho para ser educado por esse senhor, não é? Do que o filho ser educado em certos colégios católicos. Na maioria. Na maioria. Isso demonstra, não é? Uma total desconexão da comunhão com a igreja. Aliás, não é, Alexandre? Se tem uma coisa que esses movimentos, essa turma gosta de fazer, é semear a falta de comunhão com a igreja. Não é? Aquilo que é mais importante. Em 1985, querido ouvinte, querida ouvinta, houve um sínodo dos bispos na época de João Paulo II, que foi para celebrar aí o aniversário do Concílio Vaticano II, do encerramento do concílio. E se teve uma coisa que a igreja direcionou muito o pensamento, numa tentativa de atualizar ou colocar aí uma síntese do Concílio Vaticano II, é que a igreja é, antes de tudo, um lugar de comunhão. Comunhão de bens também, não é? Mas comunhão de dons, de carismas, uma igreja que vive a comunhão, aos moldes
daquilo que era a Igreja Apostólica. E o que a gente mais vê hoje, infelizmente, não é essa desconexão total que as pessoas têm da comunhão da igreja. E a preferência que algumas pessoas têm em semear a falta de comunhão. Pedro, por que você está dizendo isso? Porque a gente vai passar agora o olho, não é? E tirar aí alguns pontos importantes daquilo que é o documento, né, da Santa Sé a respeito da realização dos inquéritos diocesanos ou das eparquias para a causa dos santos, chamado Sanctorum Mater. E ele fala primeiramente exatamente sobre isso, não é, Alexandre? Que é a questão de uma vida também de comunhão, não é? Exato. E fala também de fama, né? Ou seja, é a vida pública, é aquilo que você faz e que os seus irmãos na fé sabem da sua vida, a fama que você tem, né? Então, de modo algum, uma pessoa que diverge, que causa divisões, ela pode ser cogitada para essa honra que a igreja reconhece, né? De chamar uma pessoa de santa ou de beata ou até mesmo de serva de Deus, né? Então, é muito sério isso, porque uma vez o arcebispo de São Paulo falava num contexto formativo, né, para futuros padres e tudo. Ele falava assim: não basta você ser santo, é preciso você parecer santo. É preciso que você não viva uma santidade oculta, digamos assim. Sim, tão interna que não revele isso externamente, né? Que não revele isso. E o contrário também é válido, né? Então, não adianta você se achar santo e por fora, ou a fama que você tem é de uma pessoa tresloucada ou que contradiga essa noção de comunhão, ou que leve algumas pessoas até a pecar, né, Pedro? Assim, sim. É uma contradição muito grande você achar que uma pessoa pode ser santa, sendo que outras pessoas olham pra ela com raiva, com um olhar de desconfiança, né? Sim, sim. Pelo seu jeito de agir, né? E essas vezes esse olhar com desconfiança, olhar com raiva, geralmente vão dizer, mas a raiva que ele tem não é de mim, é do evangelho, é do que eu falo. Pera lá, um pouco de calma aí, não é? Até porque eu queria retomar essa questão de parecer santo, porque as pessoas confundem o parecer santo com ostentar externamente símbolos, camisetas, crucifixos, ou um jeitinho piedoso, né? A cabecinha virada pro lado, a gente sempre falava isso, né? A cabecinha que pende pro lado, a mãozinha no peito. Não, cara, a santidade, ela se revela nas atitudes. Aliás, o Papa Francisco, na Gaudete Exsultat, né, que fala da santidade no tempo moderno, a santidade no mundo atual, ele é muito claro a respeito disso, né, de que a santidade é vivida na alegria, ela é vivida no abraço, na cordialidade. Então, assim, vou dar um exemplo, um sacerdote, não é? Um sacerdote, ele não precisa estar exatamente de batina para revelar o amor de Deus. Tantos sacerdotes aí que são carinhosos, que acolhem, que abraçam, veja aí, e são anônimos e nunca vão aparecer, talvez nunca entrem na causa dos santos, não é? Mas que vivem anonimamente e santamente isso. Então, a questão externa, ela não é o condicionante. Estou reverberando aquilo que o Alexandre disse, né? Ô Pedro, eu posso dar um exemplo aqui dessa coisa da fama e do ódio e de santidade? Daqui a alguns dias a gente vai celebrar a Páscoa de Dorothy Stang. Sim. Dorothy Stang era uma missionária norte-americana, se eu não me engano, né? Ou canadense. Ou canadense, né? Então, lá da América do Norte. É melhor, né? de toda forma. Norte-americana, Alexandre. E se naturalizou brasileira.
né, que né, viveu a sua vida e foi martirizada na Amazônia, né, na floresta amazônica. Não tenha dúvida nenhuma que quem matou Dorothy Stang matou por ódio, né? Sim. E com certeza, para aquelas pessoas, sim, o que Dorothy Stang fazia era algo ruim, né? Odioso. Ou, aos olhos dessas pessoas, algo que lhes prejudicava, né? Ok. Então, para essas pessoas, até se pode dizer, tá, então a fama de Dorothy Stang não era das melhores. Então, veja, se você concorda com as pessoas que mataram Dorothy Stang, você está errado, porque Sim. Dorothy Stang é um exemplo de serviço a causa do mais pobre, a causa indígena, e deu a sua vida por esta causa. Muito similar, então, ao que fez o próprio Jesus Cristo, né? Agora, você sabe se você erra ou não erra, se aquilo que é o contrário do que Dorothy Stang fazia, se bate também com a verdade do evangelho, né? Então, Sim. uma pessoa que matasse índios, né? Que propagasse o ódio aos índios, que talvez fosse até querida por esses que mataram a missionária. Sim. Essa pessoa, no geral da coisa, né? No senso geral da fé dos cristãos, essa pessoa é incompatível com a fé católica, Sim. né? Sim. Então ela pode até gozar de uma boa fama para alguns. Ah, sim. Mas isso não condiz com, digamos, aquilo que é basilar na fé católica, né? Então, a pessoa que dissesse, ai, que gostoso que é atirar, Sim. né? Não faz sentido essa pessoa ser equiparada com os mártires, por exemplo. E outra, por exemplo, a irmã Dorothy, há relatos do martírio, né? E assim, é um relato muito do nosso tempo. Ela faleceu em 2005, ela foi executada, né, com 6 tiros. E antes de morrer, ela leu as bem-aventuranças, ela abriu a Bíblia e ela disse: eis aqui a minha arma, não é? E assim, um exemplo de uma virtude heróica, de alguém que vivia em comunhão, que tinha uma vida real ali, não é, no cotidiano, e que, se você olhasse, não tinha o rosto de freira, né? Não ostentava tão externamente aquilo que de fato era. Ela tinha, lógico, o crucifixo da congregação e tudo, mas ela não ostentava externamente, mas vivia uma vida santa. E, de fato, o que a gente vai ouvir de católicos falando mal da irmã Dorothy em breve aí, não é? Quando chegar agora fevereiro, bom, já estamos em fevereiro, quando chegar aí 12 de fevereiro, a gente vai dizer, olha aí, né? E gente que vai desqualificá-la, católicos que vão desqualificá-la porque ela não usava o hábito, porque ela deveria estar no convento e tudo mais, mas ela é um exemplo de santidade no nosso tempo. Alexandre, o documento, não é, a instrução para a realização aí dos processos, eu acho que a primeira coisa, mais do que... A gente vai deixar o link aí. Mais importante, e isso é fabuloso, né? Isso dá o tom daquilo que é verdadeiramente o que é ser santo. E primeiro, a gente não é sommelier de santo, também é importante, né, Alexandre? A gente é pecador pra caramba, todo mundo é, a gente não tá aqui pra ser sommelier de santo, mas a gente tá aqui com um santos também documento... são pecadores. Também, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, já dizia Papa Francisco, não é? E o processo para se tornar santo, vamos beatificar, vamos canonizar alguém. Primeiro, a instrução diz que ele precisa ser iniciado em uma diocese ou uma eparquia. Veja, aqui é já um problema grave para esses cristãos que vivem assim, desconectados de uma verdadeira comunhão da igreja, virtuais, não é? De uma verdadeira comunhão da igreja, ou que tem o pároco do Brasil, né? Sendo que o Brasil não é uma diocese, né? Os fiéis paroquianos do pároco do Brasil. O Vaticano, a Santa Sé, tem um documento, o Sanctorum Mater, não é, que foi aí promulgado, deixa eu ver aqui direito para eu não falar nenhuma besteira, foi promulgado o Sanctorum Mater pelo cardeal Saraiva, que nem é mais, não é, o prefeito para a Congregação da Causa dos Santos, e foi promulgada pelo Papa Bento XVI, amados pelos dissidentes, né?
Eu também amo. Pois é, eu gosto do Papa Bento, né? Que não está preso no Vaticano, diga-se de passagem. Mas que deve-se começar o processo em que lugar, Alexandre? Em que lugar? Em uma diocese. Lugar de comunhão, igreja particular. Ou seja, santos virtuais, de púlpitos virtuais, ainda, pode ser que no futuro sejam, ainda não são reconhecidos. Você precisa ter uma vida diocesana, paroquial, comunitária. Fora disso, dioceses nula salus. Fora da diocese não tem caminho para a santidade, né, Alexandre? Não tem. Olha, isso é muito importante, né, Pedro? Porque isso se estende para tudo que diz respeito à igreja, né? A materialidade da igreja e a perfeição dessa materialidade está na diocese, né? Está no bispo e no seu presbitério e no povo de Deus daquela diocese. Tudo que você diz em termos de normas da igreja passa por aí. E nem o Papa escapa disso, porque até o Papa, ele é bispo de uma diocese, né? Olha só, por mais que ele seja aí o cabeça, digamos, visível, né? Porque o cabeça mesmo é Cristo, mas ele age como o coroinha particular de Cristo, o primeiro ali a auxiliar na função sacerdotal de Cristo, o Santo Padre. É vigário, né? Ele está no lugar. Porque vigário é interessante também a noção de vigário, né? Porque vigário não é substituto, vigário não é vice nada, né? Não. Porque ele simplesmente é o sinal da ausência. Então, Alexandre, mas você sabe que quando dava formação para secretárias, uma vez eu ouvi o padre Tarcísio Mesquita dizer isso, e eu achei interessante. Ele dizia, o vigário é o que está no lugar, e ele dizia a secretária, na ausência do padre, a secretária paroquial, ela está no lugar. Eu achei bonito isso, né? Ele usou de eclesiologia e tudo. O Papa é vigário de Cristo, está no lugar na ausência de, né? Tem essa beleza. Está, né? mas tem essa beleza, mas eu tô problematizando aqui que ele é mais sacramento da ausência. Porque, do ponto de vista da ontologia ou da titularidade, ele não é, né? Sim. Então, né, entre o ser e o não ser, ele é sacramento do não ser, né? Mas é isso, né? Se você afirma que o pároco não está, ou que Cristo não está, e a gente aqui tem que lidar com essa verdade que Cristo falou, eis que estarei com vocês até os confins dos tempos, mas ao mesmo tempo a gente vive essa ânsia da volta de Jesus, né? Então, essa presença vicária, né? Tá, mas não tá. A gente tem a presença de Cristo sacramentalmente, mas governando a igreja está o seu vigário. Sim. Para dizer dessa precariedade que ela é bonita, né? E esse que é o ponto. Porque o Papa, se a gente for levar por esse lado, a força dele está exatamente em ser o bispo de Roma, né? Aí é que ele é o titular, aí é que ele é o sucessor de Pedro, e aí está a sua ontologia positiva, né? O que ele é? Ele é o sucessor de Pedro. O que ele não é? O próprio Cristo. Sim. Né? Age como vigário de Cristo, mas não é o próprio Cristo. Por isso a colegialidade é importante. Veja, pra gente voltar à questão da materialidade da igreja nas dioceses. Então, se você quer uma dispensa de algum, por exemplo, você quer casar, mas não pode cumprir os proclamas, pede a dispensa para o bispo. Sim. Você tem lá uma criança ou um pré-adolescente que sabe tudo de Bíblia, mais do que muito adulto por aí, mas não tem idade para crismar, pede lá a dispensa para o bispo. Quer ser padre? Então, o bispo quer ser padre. Fala com o bispo. Exatamente. Né? Quer fundar
fundar uma comunidade de fé? Fala com o bispo, né? Quer propor que alguém seja santo? Fala com o bispo. E aí começa as questões, né? Porque nisso da santidade e na concretude da santidade, não adianta você ser considerado santo em Michigan e morar na região Brasilândia da Zona Leste de São Paulo. Sim. Não adianta que alguém na Zona Leste de São Paulo, não, na Zona Oeste, né? Não adianta que alguém em Michigan ache que eu seja santo. Em Michigan não, Alexandre. Na Virgínia. Eu sou ruim de geografia dos Estados Unidos. O ponto que é esse, Pedro. Os meus iguais, quem pega busão comigo todo dia... Pode falar né? de você. Quem senta do meu lado na missa de domingo é que pode dizer desse meu testemunho, né? Até agora, como o Pedro falou, né? Talvez daqui a algum tempo essa virtualidade valha para alguma coisa, mas para como a igreja está organizada hoje, não havendo dioceses virtuais, não havendo paróquias virtuais, o que está valendo é o local. Nem paróquias nacionais, né, Alexandre? Muito menos. Alexandre, vamos perder uma graninha, a gente já volta? E no episódio de hoje nós estamos falando sobre como ser santo, ou como ser reconhecido santo na Igreja Católica Romana. É isso, né, Pedro? Eu acho que é isso. É isso. Estamos falando, na verdade, não tanto por nossas opiniões, mas uma breve análise do preâmbulo do documento Sanctorum Mater, que é a instrução para a realização dos inquéritos diocesanos ou das eparquias na causa dos santos. Ou seja, se você quer proclamar alguém santo, precisa de um começo. E esse começo
ser aonde? Na diocese. E como bem disse o Alexandre, quem pega ônibus comigo todo dia que pode falar de mim, não é? E a igreja usa este critério, então, para dar início a um processo. Ah, mas a pessoa era italiana e o milagre aconteceu no Brasil. Tá, mas ele primeiro começou em uma diocese na Itália. É assim que se fazem os processos, é assim que eles caminham. Tanto, e aqui eu vou te citar de novo o arcebispo de São Paulo, quando tinham beatos de outros países e as pessoas queriam colocar nas ladainhas de ordenação, ele dizia, olha, é um beato, por mais que seja reconhecido, ainda está no âmbito daquela igreja local, não é bom colocar, a não ser que seja um papa, né? Espere ser canonizado, aí sim você põe. E no começo eu falava, nossa, mas parece que ele não quer, na verdade ele tem razão no que ele estava dizendo, razão. Né? Dom Oscar Romero, era o caso mais clássico, Dom Oscar Romero não era ainda declarado santo, e se queria colocar, ele falava, olha, mas é algo de São Salvador, isso eclesiologicamente não está muito certo, porque precisa passar por essas etapas, por esses processos, a igreja não está aí de brincadeira. Alexandre, no documento Sanctorum Mater, a gente tem aqui 3 pontos que eu acho que vale a pena a gente falar, que é, primeiro, para uma pessoa ser colocada ali, não é? Faleceu, Deus a acolheu, ela precisa de no mínimo um desses 3 pontos. O primeiro é fama de santidade. O segundo, se não tem fama de santidade, a questão do martírio ou a fama de sinais. Explique, Alexandre, essa bomba é tua. Sim, fama de santidade é isso, né? A gente tem uma ideia do que é ser cristão católico, né? Tá no imaginário de todo mundo, mas para além daquilo que está no imaginário, você tem a doutrina cristã, né? Então a fama de santidade é, digamos, este lugar, né, onde você está, seja no bom senso dos fiéis, né, no senso comum dos fiéis, pô, aquela pessoa é uma pessoa boa pra caramba, né? Mas que ao se investigar mais sobre a vida dessa pessoa, ela não é só uma pessoa boa, ela é uma pessoa boa em virtude do evangelho, né? Porque buscou viver segundo aquilo que está na própria vida de Cristo, né? Se conformou a sua vida à vida de Cristo. O martírio é você morrer pela fé. Então, de alguma maneira, você estava lá tentando viver a sua vida como um bom cristão, ou como missionário, ou seja lá de que forma que você estava querendo viver, mas num determinado momento alguém ameaça a sua vida. Você tá tentando aí ser um cristão neste pedaço de mundo aqui, e não, você não pode, porque essa sua fé aí não condiz com o que a gente vive aqui. E a pessoa simplesmente diz, não, eu não vou arredar daquilo que eu creio, e vem a morrer por esta causa. Então, digamos, se você tá meio em dúvida da sua santidade, se você não tá tão convicto assim, se você é tão cristão, então a forma mais fácil de você garantir a sua, digamos, que você é um cristão meritório da sua cristianidade, é você botar a sua vida em risco, né? É tentar ir por esse lado da radicalidade. Mas isso por si já queima um pouco, né? Se você buscar o martírio, já tá errado. Simplesmente pra provar que você é santo, você já queimou o seu... já queimou o seu cartucho. O seu propósito, exatamente, né? Então tem que ter essa vontade de viver, vontade de ter fé e assim mesmo ser colocado em prova aí para ser mártir, né? Para ser considerado mártir. E fama de sinais, eu não sei bem não, Pedro. O que significa isso aí? Eu vou dar um exemplo claro, Alexandre. Padre Donizete de Tambaú. Já ouviu falar do Padre Donizete? Já vi falar. O Padre Donizete, ele tem fama de sinais. Há relatos aí da bilocação do Padre Donizete, de uma série de milagres aí que você pode catalogar em vida sobre o Padre Donizete. Isso é um caso no Brasil muito famoso, não é? Então procurem aí Padre Donizete de Tambaú e você vai saber o que é aquilo que se chama fama de
sinais. Dizem... O Padre Pio também, né? Padre Pio, sem dúvidas. É que eu tô falando Pietreutina. Pietreutina. Tô falando de devoções mais locais, não é? O Joelmir Betting, o jornalista falecido, ele era um dos... Eu acho que o Joelmir Betting era notário da causa do Padre Donizete de Tambaú. Sim, o Joelmir Betting. E ele narrou, eu lembro em uma situação em que ele narrou que o Padre Donizete, certa feita, foi visitar um doente no hospital, não é? O doente agonizando, e ao mesmo tempo ele estava no bingo de Páscoa da paróquia. Né? E se fala aí desses relatos e tudo mais. Então sinais, né? Fama de sinais. É o que dizem. Lembrando que o Padre Donizete ainda está em processo, ele não foi considerado ainda, não foi canonizado, mas a fama precede, né? Precede bastante. Sim. É muito importante, o Pedro falou aí do Joelmir Betting como notário, a gente também frisar que trata-se de um processo judicial. Né? Sim. Então, se é um processo judicial, a gente imagina que tem não só esse trâmite todo, ainda que seja jurídico canônico, né, dentro das leis da igreja, você percebe que existe essa, digamos, arte própria da ciência jurídica, né, envolvida. Existe aí todos esses ritos, né, essas etapas a serem passadas, e como essa etapa, ou cada uma dessas etapas, elas são compostas por pessoas com interesses diversos, né? Não é todo mundo assim no oba-oba, eu gosto da coisa, então eu quero participar, eu quero ver santo, então eu me candidato. Não, né? Tem que ter esse certo distanciamento também, de acordo com o seu passo ou com o seu papel nesse processo, né? Sim. Aquilo, né, Alexandre? Na hora que se entra aí numa causa, né, ou se abre uma causa, é de fato um processo, né, e que leva em conta aí uma série de vamos assim dizer, de fatores e pessoas que vão dar aí um mínimo de seriedade para que se possa então fazer com que esse processo possa ser enviado ao Vaticano, não é? Então você tem ali o notário, o autor da causa, ou seja, quem é o autor da causa, né? Quem postula pela causa. O Brasil tinha uma freira muito famosa, o Alexandre lembra, a irmã Célia Cadorim, que era craque em fazer postulação de santos. Ela já tinha manha, já tinha feito, todo um processo, não é? Mas mais do que isso, voltando... Uma mulher santa também. Uma mulher santa. Eu acho que poderia aí, as irmãzinhas da Imaculada Conceição poderiam dar uma olhada aí com calma, porque a irmã Célia Cadorim, depois de Santa Paulina ali, ela pode entrar no hall, viu? Justamente pela vivacidade dela, uma mulher porreta, nota 10. E por fim, lógico, tudo isso precisa ir para quem? Para o bispo competente. Voltando de novo à questão da diocesaneidade, da eclesialidade, da comunhão. Né? Então, são testemunhas e várias testemunhas, mas gente que trabalha para que esse processo possa, melhor dizendo, ir à frente. Né? Você tem aí também uma série de instruções de como fazer a coisa, né? Não é burocracia, mas elas existem. Então, e aí é legal, né, Pedro? Porque assim, não basta você ter só o autor da causa, vamos dizer assim, o entusiasta e tal. Você tem que ter também o postulador. O postulador tem que ser um teólogo, tem que ser alguém que vai manjar do riscado teológico aí a ciência tem que entrar como... a teologia tem que entrar também como ciência, né? Sim. Porque, para além da empolgação, isso tem que estar dentro, né, daquilo que é a sã doutrina da igreja. E mais pra frente você vai ter inclusive um promotor,
né? E o promotor vai fazer o quê? Vai pegar no pé, né? Que não vai deixar passar nada, e muitas vezes o promotor é visto como o advogado do diabo, né? Exato. Que vai tentar fazer com que aquela pessoa não seja considerada santa. Claro que eu tô aqui carregando na tinta para dizer do papel do promotor, que é esse de ser minucioso, né? Então, no fim, claro, a gente quer que, né, e se imagina que todo mundo da igreja quer que haja mais um santo, com certeza. Mas não pode ser qualquer um, né? E não pode ser de qualquer jeito. Então, por isso, nessas etapas, tem que ter também o direito, né? Você tem que salvaguardar o direito do contraditório, né? E quando você vê aí alguns processos ou algum barulho para que algumas pessoas se tornem santas, você não vê esse direito ao contraditório. Muito pelo contrário, né? Quer que todo mundo ali que seja entusiasmado com alguma figura participe dessa, digamos, desta pauta, digamos assim, ou desse processo para que, olha, agiliza aqui e tal. E a igreja não permite isso, né? Até, Alexandre, o documento elenca quem pode ser testemunha, não é? E dentro desse elenco de quem pode ser testemunha pela causa, né, dentro de todo o processo, você tem que ter testemunhas que conviveram com a pessoa, não é? E elas precisam ser indicadas pelo postulador, que é feito pelo bispo, não é? Há todo um processo canônico também. E colocar ali também uma questão de cura miraculosa. Ou seja, não é só o milagre, não é só a cura, não é só porque a pessoa ajudou a converter. Esses dias eu ouvi, né? X pessoa pode ser já canonizada, porque eu conheci, assim, relatos de milhares de pessoas que se converteram ao catolicismo por causa dos ensinamentos. Aí, primeiro, eu pergunto, qual catolicismo? Não é? Não que existam outros, não é? Mas um catolicismo que semeia a falta de comunhão, que semeia a cisânia, um catolicismo que não vive uma vida comunitária, um catolicismo que não evangeliza ali no dia a dia, são só essas realidades virtuais, essas realidades que não existem. Ou seja, qual o catolicismo? O catolicismo que participa da missa porque tem que participar para receber a Eucaristia? Qual catolicismo foi convertido? Não é? O catecismo das armas? O catecismo da violência? O catecismo do preconceito? O catecismo da esquizofrenia? O catecismo do negacionismo? O catecismo também, o catolicismo do negacionismo, da maldade, do palavrão. Qual catolicismo foi convertido? Isso não é materialidade e não pode ser materialidade para uma causa de santo, não é? E as pessoas viajam, né, Alexandre? E tem uma coisa aí, né, dos dias de hoje, que é problemática na ciência, em todas as disputas aí sobre... disputas e discussões sobre vacina, por exemplo, que é a desinformação, né? Então, por exemplo, na vida da comunidade paroquial, você escuta gente, geralmente a dona Bisídia, né, que frequenta a missa das 7 horas da manhã, que senta no primeiro banco, que ela chega pro pároco e fala assim: padre, todo mundo tá achando um absurdo o jovem tocar aquela guitarra barulhenta na missa das 11. Tá todo mundo falando dessa guitarra. Todo mundo. Esse todo mundo, esse ninguém, esse muita gente. O pessoal. Impessoal, né? Sem materialidade, que é uma nuvem de que cabe tudo e não cabe nada, né? Então tá todo mundo que tá internado nos hospitais tomou vacina, né? Porque a vacina é experimental, né? Tem criança morrendo porque tomou vacina. E aí quando você fala, tá, me prova isso do ponto de vista documental aqui, me mostra os dados dizem completamente o contrário. Então, o que você vê em desinformação das mídias, o que você vê de desinformação com relação à ciência, tá entrando agora também no campo teológico eclesial, né? Então,
Que todo mundo é esse? Que muita gente é essa convertida? Meia dúzia que almoça comigo no Madeiro? Entendeu? Que tá no meu grupo do Telegram, né, Alexandre? Que tá no meu grupo do Telegram, que tem um monte de bot ali também, né? Sim. É um problema muito sério e a gente vê acontecer isso diante dos nossos olhos e às vezes os católicos, assim, ficam inseguros, viu, Alexandre? Eu mesmo vi algumas pessoas perguntarem, até a dona patroa aqui em casa perguntou, mas isso pode, não é? Nesse caso aí de beatificação, porque converteu muita gente, uma pessoa que fala palavrões aos borbotões, não é? Que, assim, tem uma linguagem, no mínimo, obscena. Como uma pessoa dessa vai ser considerada santa, não é? Você viu lá no começo um certo padre defender, mas é o palavrão do bem, né? Pode, não tem, o palavrão é o menor dos problemas, não é? Lógico, as pessoas podem se converter e tudo, mas veja como estão capturando o catolicismo. Essa é a real, Alexandre. Já capturaram o cristianismo como um todo e essa turma, ela vem tentando capturar e reescrever o catolicismo. Então, católico, abra o seu olho em relação a isso. Essas pessoas estão tentando mostrar que elas são as católicas e que eles são um modelo de catolicismo. Abra o seu olho. E isso está se estendendo, está ficando cada vez mais abrangente. Abra o seu olho, porque isso pode ser, não o fim da igreja, porque nem o diabo bota o fim na igreja, mas isso vai ser motivo de muitos problemas quando a gente chegar diante de Deus abraçando esse tipo de pensamento. E aí, Pedro, eu acho que é interessante uma salvaguarda aí da congregação para a causa dos santos, que é a consulta à conferência episcopal. Sim. Olha só, ainda que o bispo local, né, daquela diocese diga, olha, essa pessoa aqui merece ser, sim, né, considerada santa, venerável, enfim. Este sucessor dos apóstolos, ou, né, enfim, um apóstolo dos dias de hoje, ele não faz isso sozinho também, né? Ele tem que submeter esta causa, né, este processo, esse libelo aos seus iguais, à colegialidade dos bispos, né? Então, os seus iguais, os bispos da conferência episcopal, ou pelo menos ali quem está em torno da diocese, tem que dar um parecer dizendo assim, ó, legal, bacana, vamos tocar pra frente, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu quero ver como que isso vai se desenrolar na cabeça dessas pessoas. Quando eu penso nesse padre do começo do programa aí que a gente ouviu o áudio, que fala mal da CNBB, né? Como também outros camaradas que já morreram falavam mal da CNBB e os seus asseclas, os seus seguidores falam mal da CNBB. Como é que eles vão apresentar este exemplo de santidade para a Conferência dos Bispos do Brasil? Dizer assim, lembra aquele cara que metia o pau nos bispos? Então, tem como aí vocês avaliarem a vida dele aí, né? Então, a contradição começa daí exatamente porque essas pessoas não têm noção do que é a igreja, né? Acha que a igreja é o que convém na sua cabeça, o que tá na sua cabeça. E não é. A igreja, ela tem, sim, rosto, tem voz, tem sotaque, tem um jeito próprio de celebrar, né? E se você acha que você pode ser igreja sozinho, você tá muito enganado, né? Sim. E eu acho que no fim o legal dessa história toda é essa, porque a gente pode refletir sobre esses pontos, né? Que são muito sensíveis, no fim, à vida da igreja. Sim. Ser santo e viver a santidade é estar ligado, sobretudo, à questão da comunhão. Isso não há dúvidas nenhuma. E eu acho, Alexandre, que com isso a gente consegue mostrar ou jogar luz para mais um problema, porque essa questão da causa dos santos e essa tentativa de canonização aí específica, a gente não vai dar palco aqui, não vai falar nome, mas acho que o bom ouvinte de uma conversa já entendeu. E se você não entendeu, chama a gente no privado que a gente bate um papo, não é? Ou manda um e-mail pra gente que a gente bate um papo.
Mas isso é mais um sintoma de uma igreja ou de um catolicismo que está perdendo aquilo que lhe é mais importante, aquilo que a gente falava lá no começo, perdendo a comunhão, perdendo o sentido comunitário de vivência da fé e vivendo uma fé cada vez mais isolada, mais individualista, de um Jesus Cristo cada vez mais pessoal, e isso não tem a ver com aquilo que foi o próprio movimento de Jesus antes dele mesmo se denominar igreja, antes mesmo desse movimento ser colocado como cristianismo. Eu acho que isso é só mais um sintoma, e os documentos da igreja, eles acabam reforçando coisas que a gente vem falando desde muito tempo. Ser igreja é, antes de tudo, estar em comunhão, e o primeiro lugar da comunhão, lógico, é a comunidade da família, mas é também, sobretudo, do ponto de vista eclesial, você estar em comunidade, em comunhão com uma comunidade eclesial, seja uma paróquia, uma comunidadezinha do bairro, uma comunidade de vida, e mesmo as comunidades de vida precisam estar ligadas a uma paróquia, não à vida católica, sem ligação direta com a vida paroquial. Eu fico por aqui, Alexandre. Eu vou ficando por aqui também, e eu só queria resgatar uma ideia que está numa proposição ali, numa mensagem dirigida à Congregação para a Causa dos Santos, né? Uma mensagem dirigida pelo Papa Francisco a essa congregação, onde eu vou colocar o link aqui também, né? Na descrição do programa. O Papa ali, ele fala que os santos, os beatos, e a gente pode dizer os servos de Deus, eles são a palavra de Deus escrita, encarnada na história, né? Escrita na história com vida humana, né? A vida humana que é o próprio relato, digamos assim. Você tem lá o próprio Cristo, que é o verbo de Deus encarnado, e se você contasse essa história e ela fosse bem contada, não precisaria ser dita ali do mesmo jeitinho, mas o essencial da história tem que ser contada, tem que ser atualizada. Sim. Pois bem, esses são os beatos e são os santos, as beatas e as santas, né? É a palavra de Deus viva nos dias de hoje, na vida dessas pessoas, né? Então, não pode haver para uma comunidade dúvidas da santidade do seu igual, né? Você, como cristão católico, você sabe quem é bom. Se você conhece a verdade do evangelho, você olha para o lado e diz, essa pessoa é boa. Ela pode ter suas falhas, pode ter aí suas quedas, pode, né? A gente não é perfeito, e o santo também não é Sim. perfeito. Ele é heróico, ele tenta vencer de todos os meios os seus pecados, né? Mas você bate o olho na pessoa boa e fala, essa pessoa é boa. E Sim. você sabe na sua comunidade o tanto de gente boa que tem, tanto de gente heróica que tá tentando viver aí o evangelho a todo custo, e sabe também quem não é, sabe quem é zoado, né? Sabe quem até está na igreja, mas de alguma maneira tenta tirar proveito de um jeito ou de outro, né? Isso Sim. não é julgar as pessoas, isso é bom senso. Sim. Né? E a gente precisa ter bom senso, né? Porque senão a gente fica aí na subjetividade e perdido em quem grita mais e quem grita menos. Então, é muito legal nessa mensagem do Papa essa lembrança de que um santo e uma santa, ela tem que ser pertinente para os dias de hoje, né? A vida dela tem que fazer sentido para as pessoas que estão próximas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o seu testemunho de santidade pode ser também pertinente, pode ser aí a porta por onde alguém vai entrar no céu, uma porta próxima, uma porta viável. Sim. Então confie nessa sabedoria da igreja. Talvez você não vai ser promulgado santo, talvez você não vai ter ninguém brigando. Mas dificilmente a igreja vai lhe apontar como exemplo de santidade alguém que seja um sacana. Sim, não vai apontar sacanas e muito mais, né? A igreja confia na igreja. Sim. Se há uma faísca de divisão, se
se há uma faísca de ódio e de desconfiança, tenha certeza que a igreja é sábia o suficiente, né? A igreja hierárquica é sábia o suficiente para olhar para a igreja povo de Deus e discernir, lógico, com a ajuda do Espírito Santo, o que é bom, o que é pertinente e o que vale para que as pessoas continuem no caminho reto da santidade, que é conhecido como a comunhão dos santos, né? Então, fique tranquilo, acalme seu coração e faça a sua parte e confie na igreja, no Espírito Santo, e mantenha sua comunhão com os santos, buscando a santidade. É isso, Alexandre. Olha, depois disso eu só desejo a todos uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo, viu? E para os poetas, uma boa madrugada. Abraço! Aperto de mão.